Bem-vindos ao canal do Ursiano. Não, desculpa, bem-vindos ao canal Baú do Trader. O Ursiano está aqui fazendo companhia conosco e o Taurino está tirando um cochilo ali. Bom, de touro, eu já adianto para você, só estou usando a minha faca para churrasco, né? Inclusive, eu ganhei, olha aí, dá para vocês reconhecerem aqui, ó. Olha lá, olha lá. É de uma empresa importante aí. Isso aqui é uma raridade, hein? Isso aqui é uma raridade, né? Feita especialmente para os analistas que cobriam a empresa. E aí, como mimo de final de ano, né? Eu ainda tenho a capinha. A capinha é charmosa, ó. Capinha charmosa para você colocar aqui, ó. Aqui assim, ó. Capinha charmosa. Meus amigos gaúchos com um detalhe, né? Cheio de tourinho aqui, né? Vai, tourinho! Cheio de tourinho aqui, né? Mas por enquanto eles vão ficar ali realmente descansando, né? Bom, vamos aqui para aquela nossa divagação, né, diária, tentando passar aqui para vocês uns comentários depois importantes. Eu sempre fico coletando, né, pelo jornal A Arte de Iludir, né? E aquilo que você ler em jornal como sugestão de investimento, esqueça. Ou é matéria paga, ou já foi, já Elvis, como diria, já Elvis. Aí você vai ser uma sardinha que chegou depois no, no cardume, né? Aquela sardinha atrasada. Então, ó, hoje eu trouxe uma coisa importante para vocês. Evidentemente, vocês sabem para onde foi parar o Ibovespa, né? Mas o fator preponderante, que eu disse para vocês que as notícias internacionais vão passar a ser mais preponderantes, né? E a gente já tá aquele meio cachorro sem dono, né? Então, o que acontecer lá fora, seja preço do petróleo, seja atividade econômica, aí que vai empurrar realmente a gente pro buraco. Então, vejam, esse aqui é o SP500. Eu fiz questão de essa linha amarela mais grossa aqui, uma média que eu gosto muito, que é a minha média longa para mercado americano, que é uma média de 200 pregões. Evidentemente, uma média móvel exponencial, dando mais peso para o passado recente do que o passado longínquo, certo? Vejam, já rompeu aqui, ó. Rompeu aqui. Aqui isso foi aí por volta do dia 18, rompeu a média móvel longa de 200 pregões. Isso nos Estados Unidos é bastante utilizado, né? Tanto a média de 100 pregões, mas quando rompe a de 200 pregões, sai de baixo. E aí eu utilizo outras duas aqui, uma de 21, que dá praticamente um mês, né? Corrido, e de 89 pregões, que seriam ali em torno de 4 em 4 meses, né? Então, eh, resultados econômicos de empresas, né? Então, de 4 em 4 meses eu faço uma análise, né? Dessa média, né? Para onde estamos indo, né? Então isso é muito sério. É claro que o Nasdaq caiu bem mais, porque as ações de tecnologia estão bem mais expostas. O Tesouro Americano ele está no chamado trade-off muito sério, porque vocês vejam o crescimento da dívida pública americana, a velocidade do crescimento da dívida pública americana. Quando a gente fala então velocidade do crescimento da dívida pública americana, significa que mensalmente ele deve estar emitindo algo como 100 bilhões de dólares por mês de dívida nova. E então, para isso, à medida que ele está colocando esses papéis, é claro que eu estou falando das várias colocações, pode ser de papel de alguns meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 10 anos, mas ele não está encontrando uma receptividade. Vou fechar aqui um pouco para ficar mais fácil aqui. Então, ele não está encontrando uma receptividade do mercado, principalmente para títulos mais longos, né? Se ele tentar fazer isso, o mercado vai pedir juros de 10 anos, numa colocação, por exemplo. Ele gostaria de um título de 10 anos já pagando 5,5, né? Agora, a movimentação dos títulos de, de 10 anos no dia a dia é feita pelo mercado secundário, né? E essas taxas têm subido. Muita gente está desconfortável, está procurando vender, trocar por papéis curtos que já estão pagando acima de 5, né? Então, eles estão realmente
numa situação muito difícil. Porque veja, o Tesouro Americano, nesse momento, ele não consegue parar de emitir, porque ele tem que pagar a máquina pública. Lembrando que semanas atrás, quando as reservas em caixa, em dinheiro, no Tesouro, caíram muito, ele avisou que só teria dinheiro para tantas semanas, e aí ameaçou aquele shutdown e teve que pedir o quê? Autorização para o Congresso, que deu autorização para se emitir mais títulos, aumentando a dívida, por 45 dias. Então, esses 45 dias estão correndo e ele não pode parar. Eles vão bater na porta novamente do Congresso americano precisando de mais dinheiro, né? Então ele não pode fazer isso. Ele não pode, e como ele tem que emitir esses títulos, o mercado simplesmente ele decide qual taxa ele quer comprar, né? Outros países também estão vendendo por suas necessidades, né, reservas que eles tinham americano, pressionando ainda mais o juro desses títulos. Então é uma situação realmente muito difícil, né? E o cenário geopolítico mundial só se deteriora. Vejam que saiu dos radares a guerra da Ucrânia, só aparece a questão do conflito no Oriente Médio, que tende simplesmente a escalar. Ali o potencial, a gente, na guerra da Ucrânia, estava falando simplesmente de um país onde a OTAN não colocou um soldado, né, e uma guerra que envolve só Rússia e Ucrânia. No caso ali do Israel, pode escalar se outros países, eu acho difícil, mas pode ter ataques terroristas no canal de Suez, né, as ramificações no Iêmen, né, que soltou foguetes. Então, assim, atentados terroristas que já estão acontecendo na própria Europa, né, pode aparecer um grande atentado no próprio Estados Unidos, ou numa base americana, enfim, numa embaixada, né. Então, a tendência é que essa coisa se torne, infelizmente, no curto prazo, mais séria. E aí nós vamos chegar exatamente no período do inverno, com reservas americanas de petróleo baixas, né. Então, se algo vai acontecer de ruim, normalmente acontece do pior jeito, no pior momento possível. Isso é um mantra antigo, né, da bolsa, certo? Agora, eu tenho uma outra preocupação aqui com vocês, falando de mercado local. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Olha aí, quando começa a aparecer matéria como essa, ó, fundos de debêntures incentivadas crescem. Em bancos e gestoras, patrimônio de aplicações já soma 17 bilhões de reais e volume de ofertas na bolsa triplica frente ao ano passado. Vocês estão sentindo o cheiro da M? Estão sentindo o cheiro da M? Estão percebendo que os bancos estão empacotando toda essa porcaria para vender para você, Sardinha? Você já percebeu isso? Em vez de vender individualmente, que seria meio desagradável, né, então eles estão empacotando em várias categorias de fundos de crédito, FDICs, FIAGROS, né, fundos imobiliários, né, e fundos de infraestrutura, né, colocando as tais debêntures, né. Porque de qualquer forma, a justificativa vai ser agora: "Não, fica tranquilo, nós temos aqui 50 debêntures de 50 emissores diferentes aqui, não sei o que e tal, né. Então fica tranquilo para você, fica tranquilo. Não, o juro não está caindo, o juro não está caindo, não entra nessa, não entra nessa. A Selic não vai cair tanto, e nada troca para você, mesmo tendo que pagar o imposto no final, a segurança de ser um título público federal, com liquidez diária e com um juro que não vai cair tanto, que a gente já comentou aqui. Já não tem possibilidade do piso da taxa Selic no final do ano que vem ser abaixo de 10%, né. Não tem essa possibilidade do ponto de vista fiscal, não tem, né, da deterioração fiscal. Aliás, os dados, de novo, que eu espero que vocês leiam, é o quarto mês seguido de queda na arrecadação federal, né. Isso vai abrir uma boca de jacaré, como se diz, de um déficit para o ano que vem, e só a bravata, né, do ministro da Fazenda dizendo que vão zerar o déficit. Como é que você vai zerar o déficit? Você tem duas linhas, como ele falou ali. É uma conta aritmética. Para zerar o déficit é só igualar a receita com a despesa, como ele falou semanas atrás. Simples, né? Muito simples. Uma aritmética, né? Ficam falando nos fundos dos super ricos que vão taxar, não sei o que. Eu já falei para vocês. Não, muita gente que tinha um fundo, ele já deixou o fundo careca, ele já foi pagando o imposto, desmontou o fundo, mandou o dinheiro para fora, ou tá simplesmente com
uma carteira administrada, né? Outros fundos, por exemplo, que são os FIPs, que são ativos de longo prazo, que muitas vezes estão com a cota negativa, não vão pagar imposto. Isso é balela, isso é balela, né? Então é só para passar o tempo, né, embromation. Agora, isso aqui realmente me preocupa. Se há esse movimento reunindo isso, se vocês verem já vários locais onde está havendo a inadimplência, eh, de vários emissores aí de CRIs, né, de CRAs, né, fundos imobiliários sabe, fizeram emissões, por exemplo, de CRIs, por exemplo, para resorts, clubes de campo, bairros, não sei o quê, enfim. E agora a chapa vai fritar. Eu realmente sinto, mas eu imagino uma séria crise no setor de crédito logo aí no primeiro semestre de 2024. Eu acho que isso aí está dado. Com a desaceleração econômica, se essa arrecadação está caindo é porque estão faturando menos as empresas e está havendo menos consumo. Então, significa que muita gente que tomou um dinheiro emprestado e que está dentro desse CRI, desse CRA, dessa debênture incentivada, né, não vai conseguir pagar, certo? A menos, evidentemente, que é uma minoria, e são projetos bem estruturados, onde uma empresa sólida, vamos pegar uma empresa, uma Klabin, uma Suzano, por exemplo, vai construir uma nova planta. Essa planta vai consumir R$ 1 bilhão e será construída nos próximos 5 anos. Normalmente os movimentos nesse setor de celulose são assim, né? São ondas que vêm, né, de 5 em 5 anos, analisando a demanda mundial e assim por diante. Então são projetos gigantescos, né? Aí tudo bem, aí eu entraria, se ela emitisse uma debênture para 5 anos, casado com o prazo do investimento, dali a pouco, depois de 5 anos, mesmo que fosse uma debênture de 7, mas vamos dizer que em 5 anos o projeto está pronto, e aí ele já vai com o fluxo daquilo funcionando, pagando, então tem um horizonte. Tem um horizonte. Ela fez uma captação mais barata do que tomar o dinheiro em banco. Aí eu entro, tudo bem. É uma Vale, vai construir um novo porto, por exemplo, tudo bem. Agora, você acha que eu vou entrar o quê? A Petrobras, fazendo o quê? O Petrobras, agora, lembra daquele problema do gasoduto do Vaca Muerta, eles iam pôr dinheiro lá no Vaca Muerta. Não, eu tô fora, tô fora. Não, fazer mais uma planta de gás com os bolivianos, tô fora, tá certo? Não dá. Agora com a Venezuela, o presidente lá da Petrobras ficou tudo feliz com a diminuição dos embargos com a Venezuela. Você vai fazer projeto com a Venezuela, certo? Então, não existe segurança jurídica nenhuma, não sou eu que precisa dizer isso para vocês, vocês já sabem disso, né. Então, isso de fato me preocupa. E com relação, voltando só aqui ao ponto do SP500, por isso que algumas pessoas me perguntaram, eu falei: "Não, não, o negócio do dinheiro que está lá é deixar em ETF de curto prazo, de título público americano, fique quietinho, comportado, pegando ali seu juro, seu yield de 5% ao ano, e se você é mais agressivo, faça algumas apostas para baixo do SP500. Aí você encontra os ETFs, desde o ETF que é o SP500 ao contrário, até aqueles que são alavancados para baixo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e assim por diante, né. E é uma opção de venda sem vencimento, né. Essa é a vantagem do coisa. Você pode, ter o seu capital, depreciado, se você botou lá $1.000, por exemplo, né. "Ah, agora está valendo 500". Não, é verdade, mas também se o mercado realmente tiver um colapso, você recupera esses $500 simplesmente numa patada, né, se ele funda aqueles fundos, alavancados. Porque vejam, essa situação do SP500 perdendo ali esse patamar dos 4.200 pontos, para ele voltar para 3.900 assim, é muito rápido, isso é muito rápido. E eu creio que o mercado está começando a perceber realmente a fragilidade da dívida pública americana e a situação de impasse do Banco Central. Então para haver uma correção aqui, muito forte, não custa muito, né, não custa muito, porque ele deu aquela estilingada no último
1 ano e pouco, né, então ele está suscetível a uma realização muito forte. Então era isso que eu tinha para vocês hoje, lembrando que os áudios estão também lá no Spotify, lá na página do Baú do Trader no Spotify, para quem quiser ouvir os áudios anteriores. E o Ursiano, né, está aqui conosco ainda por um tempo e olha, outubro nem terminou, hein. Outubro nem terminou e é um mês mais agorento do que agosto. Eu brinquei que agosto, mês do desgosto, dias atrás, mas estatisticamente, eh, 29, a crise de 87, a crise lá de Hong Kong, que ocorreu em 97, ocorreram em outubro, né. Então existem certas coincidências, né, no mercado, quem viver verá. Um abraço a todos.